Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo aí, nossa leitura, né, gente, de quarta-feira, capítulo 13, Pense e Enriqueça, que tá maravilhoso, né? E olha só, esses 3 últimos capítulos foi muito engraçado, porque a gente falou sobre subconsciente, falamos sobre o cérebro e hoje vamos falar sobre o sexto sentido. E como eu falo pra vocês, né, gente, esse livro aqui conecta muito com tudo que a gente aprende aqui no canal. Então, ou você leva ele pro material e segue tudo que tá falando aqui, né? Ou você segue ele pro lado espiritual, que também tem muita coisa aqui, apesar de o Napoleão Hill falar que nunca seguiu religião nenhuma, né? Mas ele acredita sim em Deus, né? E é muito legal porque o Jerry Hicks, se não me engano, ele também tinha essa conexão aí com o Napoleão Hill. E inclusive ele até perguntou uma vez para os Abrahams, né, através da Esther, por que algumas pessoas conseguiam ter o sucesso seguindo os passos que estão aqui nesse livro e outras não. E aí, gente, eu posso até estar equivocada, mas de tudo que eu tenho lido esse tempo todo que eu tenho trazido aqui no canal, é muito engraçado. Quando você não alcança o seu sucesso, é porque ou você não decide, fica em cima do muro, pra lá e pra cá, não queima a ponte. E além de tudo isso, é você não se sentir capaz. Não colocar toda a sua força vital em algum projeto da sua vida, em algum sonho da sua vida. É unânime. De tudo que eu tô lendo aqui, esse tempo todo aqui no canal, tudo vem mostrando pra mim que quando você não tem aquela força vital, aquela capacidade dentro de você, aquela confiança, aquela convicção de que vai dar certo, é onde as pessoas fracassam. Porque a qualquer tropeço, qualquer pedrinha, qualquer obstáculo que ela encontrar no caminho, ela vai desistir. No primeiro obstáculo, não é pra mim, né? Ou então entra na comparação com o outro. Por que entra na comparação? Porque não acredita na capacidade infinita dela, não acredita que cada um tem o seu jeito de falar, cada um tem o seu jeito de fazer as suas coisas, cada um tem o seu jeito de produzir, como eu aqui, né, gente? Eu tenho o meu jeito e as pessoas que se conectam aqui tá alinhada com o meu jeito. Tem pessoas que não vai gostar. Até que teve uma potência infinita, né, que falou que não gostou e tal, e deixou o comentário aqui, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Não é todo mundo, nem Jesus Cristo, né, agradou todo mundo. Então, quem sou eu, né? Eu sou o eu sou. Então, quem quiser se conectar comigo, ok. Então, cada um tem o seu jeito, a sua maneira, o seu carisma de fazer as coisas. Então isso é muito importante. Então as pessoas fracassam, gente, por medo, por não ter a convicção, a fé de que vai dar certo aquele empreendimento, aquele sonho, aquele desejo. E aí não coloca toda a sua força vital naquilo. Hoje eu entendo quando ele fala de destruir a ponte, né? Porque quando você tem ali um ganho secundário e você olha para trás e fala, lembra de Jó, né? Da mulher de Jó que olhou para trás e virou pedra. Mas não é porque não, é um simbolismo, porque ela ficou apegada no passado, né? E esses dias está falando muito no preceito sobre apego, né? E esse capítulo tá demais. É o último capítulo, na verdade, mas nesta edição aqui, ele tem umas coisas muito legal que eu quero trazer para vocês. E eu acho interessante, que é na verdade os apêndices, né, que eu quero falar aqui para vocês, que eu acho bem legal no final do livro. E uma coisa muito importante é o epílogo, que aqui ele fala como derrotar os 6 fantasmas do medo. Então essa edição aqui desse livro, ela tá bem completa, eu li outra edição, mas eu no meu ponto de vista, eu achei essa daqui muito mais fácil, né,
É tudo a mesma coisa, gente. Só vai mudar algumas frases, o jeito, né, de cada autor, de cada tradutor aí. Mas o sentido é o mesmo. Mas eu achei essa edição aqui, ó, essa aqui da capa branca, muito mais completa. Eu gostei bastante dessa edição aqui, tá? Mas vamos lá, né, gente? Sem mais delongas aqui, eu não sei nem quanto que vai dar esse capítulo aqui, porque ele tá... Eu tirei bem pouca coisa dele, porque ele... Não dá para tirar muita coisa desse sexto sentido aqui, porque a gente que tá muito no lado espiritual, muito no lado da energia, e essa conexão que eu quero ter, eu já falei para vocês, né? Mais ainda do que eu já estou tendo, então não deu para tirar muita coisa aqui. Mas vamos lá, capítulo 13, o sexto sentido, a porta para o templo da sabedoria. Olha só, então a sabedoria vem do sexto sentido, vem da intuição, vem da inspiração, vem da vivência e da experiência que você tira daquilo que você viveu. Olha só que interessante. O 13º passo para a riqueza. E aí tem uma frase aqui: todos os indivíduos se tornaram o que são por causa de seus pensamentos e desejos predominantes. Então, todo pensamento que tá aí na sua cabeça, eu não sou ninguém, eu só faço coisa ruim, eu só faço não sei o quê, isso é o que vai continuar, que vai se perpetuar aí na sua vida. O 13º passo para a riqueza, o último deles, é conhecido como sexto sentido, mediante o qual a inteligência infinita pode e vai se comunicar de modo voluntário, sem qualquer esforço ou demanda por parte do indivíduo. Esse princípio é o ápice da filosofia Pense e Enriqueça. Olha só, então aqui ele já tá falando, né, gente, pra gente conseguir. É muito engraçado, gente, porque isso aqui é muito espiritual, é muito conectado com a fonte, com a inteligência infinita mesmo. Ele faz todos esses 13 passos. Aí chega no final, ele fala o quê? Esse princípio é o ápice, né? É o ponto alto da filosofia Pense e Enriqueça. E por quê? Porque quando você faz a conexão com a inteligência infinita, lembra que ele fala lá no capítulo das fontes, das 4 fontes que você consegue se comunicar aí, né, para ter o desejo realizado? Quais são? O mais importante que ele fala é a inteligência infinita, que é através dela que você vai receber as ideias, as inspirações, as intuições. Então, olha só como é importante. O sexto sentido é a parte da mente subconsciente a qual nos referimos como imaginação criativa. Ele também foi chamado de conjunto receptor, através do qual ideias, planos e pensamentos surgem na mente como clarões. Esses clarões são às vezes chamados de palpites ou inspirações. Não é à toa que eu coloquei o nome do canal de Inspirações para Ser, né, gente? Quando eu coloquei o nome do canal assim, foi muito inspirador mesmo, foi incrível. O sexto sentido não pode ser descrito. Compreender o sexto sentido só acontece por meio da meditação, desenvolvendo a mente a partir do interior de cada um. O sexto sentido é muito provavelmente o meio de contato entre a mente humana finita e a inteligência infinita. Por isso, é uma mistura tanto do mental quanto do espiritual. Acredita-se que ele seja o ponto em que a mente humana entra em contato com a mente universal. Então é quando... Lembra que eu falo para vocês, né? Quando as portas aí estão abertas, né? A porta aqui, né? Verticalmente aberta para receber, porque o universo ele tá mandando energia, né? Ele tá mandando formas, pensamentos, tá mandando aí situações, sincronicidades, inspirações o tempo todo. Ele não para, é infinito, ele não para. Mas quem que para? Nós é que paramos de ter essa conexão, porque nós
com tudo que nós recebemos aí dos nossos pais, da mídia, né, das notícias, de tudo aqui do mundo fenomênico, nós fomos fechando este canal para o reino dos céus, para o paraíso, né, para nossa imagem verdadeira. Então é onde a gente para de receber as informações da mente cósmica, da mente una, de Deus, do universo, da energia. Com o desenvolvimento do sexto sentido, um anjo da guarda virá em seu auxílio para fazer tudo o que você mandar. E ele lhe abrirá todo momento a porta do templo da sabedoria. Então ele fala aqui, um anjo da guarda virá em seu auxílio para fazer tudo o que você mandar. Não é bem assim, tá, gente? Não é tudo que a gente mandar, né? Você não imagina, a gente teria servos aí, mas não é assim. A gente precisa se conectar. E a conexão está onde? No amor, na gratidão, no entusiasmo, na expectativa, na convicção de que aquilo vai dar certo. Aí não é que o anjo vai te ajudar, você é que tá fazendo. Então aqui a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente acha que o anjo vai cuidar de tudo. Não, você precisa fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Se conectar com a mente infinita, com Deus, com a mente una, com a mente cósmica. Você só vai saber se essa afirmação é verdadeira ao seguir as instruções descritas nas páginas deste livro ou por algum método semelhante. Então ele fala, já achei legal aqui, porque ele não coloca só que você vai atingir o sexto sentido somente seguindo o que está aqui. Não, a gente tem várias maneiras, né, gente? Cada um tem que encontrar o seu jeito. Mas isso aqui é um ponto importante, você precisa se conectar para você receber as informações e as inspirações, e como que ele coloca aqui também, que ele falou aqui no comecinho, e os palpites, né? As inspirações e os palpites. Não acredito em milagres, nem os defendo, pelo simples motivo de que tenho conhecimento suficiente em relação à natureza para entender que a natureza nunca se desvia de suas leis estabelecidas. Algumas dessas leis são tão incompreensíveis que produzem aparentes milagres. O sexto sentido chega mais perto de ser um milagre do que qualquer outra coisa que eu tenha vivenciado. E isso só acontece porque eu não entendo o método pelo qual esse princípio opera. Porque, na verdade, né, gente, o que eu falo para vocês dos milagres? Os milagres, gente, é natural para o Filho de Deus. Os milagres é natural para mim, é natural para você, não é uma coisa do outro mundo. E por que ele fala que ele não acredita em milagres? Olha só, ele acabou de falar aqui, porque ele não entende o funcionamento desta lei. Porque tudo no universo é lei. Se você tem fé de que isso que você está desejando na sua vida vai acontecer infalivelmente. Pode vir quem for na sua família, na escola, no seu trabalho. Não vai acontecer. Você tem aquela fé, você tem aquela convicção. É isso que faz com que o seu desejo se realize. Este é o milagre. E não tem como ele falou aqui, não tem como a gente explicar o milagre. Hoje muitas coisas são explicadas, né? Quando a mente racional fica procurando explicação. Mas olha só o que ele fala aqui. Ele não consegue entender. De uma coisa eu sei. Existe um poder ou uma causa, com C maiúsculo, tá? Ou inteligência primordial que permeia cada átomo de matéria e inclui cada unidade de energia perceptível à mente humana. Essa inteligência infinita transforma bolotas em carvalhos, faz a água correr morro abaixo como resposta à lei da gravidade, faz a noite suceder o dia, faz o verão vir depois do inverno, cada qual mantendo sempre seu lugar adequado e seu relacionamento com o outro. Essa inteligência pode ser levada a ajudar a transmutar seu desejo numa forma concreta, material.
Eu tenho esse conhecimento porque conduzi experimentos com ele e porque vivenciei. Olha só que interessante. Ele quer mostrar, ele quer trazer pra gente nessa parte, ele quer trazer pra gente a razão, né? A lógica, o racional. Então ele usa as palavras aqui pra gente não, como que eu vou dizer pra você, pra não iludir o leitor, né? Mas ele deixa bem claro aqui, olha só, vou até ler novamente aqui pra vocês, ele deixa bem claro. De uma coisa eu sei, existe um poder, ou uma causa, ou inteligência primordial que permeia, olha só, cada átomo de matéria e inclui cada unidade de energia perceptível à mente humana. Então o que ele quer dizer aqui? Ele rodeia, mas ele cai no ponto do quê? Do invisível. E que você consegue sim, através do seu desejo ardente, da sua fé, da sua persistência, materializar o seu desejo. Eu nem ia colocar, mas eu achei muito interessante isso daqui. Quando atravessei a fase de venerar heróis, peguei-me tentando imitar aqueles a quem mais admirava. Além disso, descobri que o elemento da fé que eu usava para tentar imitar meus ídolos me proporcionava grande capacidade para fazê-lo com bastante sucesso. Minha experiência me ensinou que a coisa mais próxima de ser verdadeiramente grande é imitar os grandes com a maior exatidão possível no sentimento e na ação. Então, é você modelar aí, né? Quem você admira, né? Eu lembro que eu assisti aquele documentário da Netflix do Roma e passou o Júlio César. Gente, eu fiquei apaixonada como aquele homem viveu. A força que ele tinha em lidar com as pessoas, o carisma. Era um político, economia, né, de guerra, tudo, mas ele era um homem, ele foi um homem fenomenal. É um dos grandes aí que eu admiro, Júlio César. Então, tanto que ficou até aquele ditado, né? Dai a César o que é de César, né? Então dá ao mundo aqui fenomênico, né? Ao governo, que as pessoas reclamam de pagar impostos, né? Dai a César, dá ao mundo aqui o que é do mundo. Ninguém vai tirar nada de você, mas faça, porque é uma lei, gente. É uma lei universal. Além aqui da lei material, fenomênica dos homens, existe a lei universal. E nós temos que se harmonizar com as duas leis. Ok? Muito antes de escrever sequer uma linha para publicação ou de tentar fazer um discurso em público, desenvolvi o hábito de remoldar meu caráter, tentando imitar os 9 homens cuja vivência e cujo trabalho ao longo da vida mais me impressionavam. Esses 9 eram Waldo Emerson, Thomas Paine, Thomas Edison, Charles Darwin, Abraham Lincoln, Luther Burbank, Napoleão Bonaparte, Henry Ford e Andrew Carnegie. Toda noite, ao longo de um período que durou anos, eu fazia uma reunião imaginária de conselho com esse grupo, a quem chamava de meus conselheiros imaginários. Gente, aí eu fico pensando, né? Isso é muito ressonância harmônica, que é o que o Hélio Couto fala. Então, às vezes a gente acha que é uma coisa do outro mundo, mas a gente não para vivenciar o que está escrito nos livros. A gente não para, a gente lê às vezes no automático. A gente não lê, vamos dizer assim, metafisicamente. Peraí, deixa eu sentir o que ele está querendo dizer com essa frase aqui. Então, essa parte é maravilhosa. Aí ele conta como que ele fazia. Funcionava assim. À noite, logo antes de ir dormir, eu fechava os olhos e visualizava esse grupo de homens sentado comigo em volta da minha mesa de conselho. Ali,
Eu tinha não só uma oportunidade de me sentar entre aqueles que considerava grandes, mas de fato conduzia a reunião a ocupar o lugar de presidente. Antes de alguém estranhar, deixe-me garantir que eu tinha um objetivo preciso, ao me deixar levar toda a noite a essas reuniões pela minha imaginação. Meu objetivo era reconstruir meu temperamento de modo que este se tornasse uma mistura dos temperamentos de meus conselheiros imaginários. Ao me dar conta bem cedo na vida de que precisava superar a dificuldade de haver nascido num ambiente de ignorância e superstição, eu me atribuí voluntariamente a tarefa de um renascimento voluntário pelos métodos aqui descritos. Olha só que interessante o que ele fala aqui, né, gente? Porque isso aqui é muito o que o Hélio Couto fala, né? De você ir lá e pegar as informações. Então, ele fez exatamente aqui uma ressonância harmônica. Ele pegou as mentes que ele mais admirava e que ele queria se tornar, né, a personalidade, o caráter, assumir o caráter dessas personalidades. E quando você assume o caráter, a personalidade dessas pessoas, né, que nem ele colocou aqui, das pessoas que ele admirava, e alguns desses aqui ainda estavam vivos na época que ele fazia isso. Olha que interessante, porque as mentes se comunicam. Então, quando você fecha seus olhos à noite, você fala: hoje eu vou para minha reunião, né? E aí você vê aí quem que você admira, né? Quem você quer se tornar, e não tem idade. Tudo na nossa vida é possível a partir da sua decisão, da sua escolha. Então, de repente, tem um médico que você está precisando aí, né? Você está precisando de um insight, de uma inspiração para alguma doença que você tenha. Então, começa a ver aí, mas no sentido de procurar soluções, não de procurar o problema. Deixa eu ver aqui esse problema, o que vai causar, o que pode... Não, é soluções para a ideia, para a inspiração vir até você. Então, olha só como que ele fazia isso daqui. E é muito Neville também, né? Neville, ele não... Pelo menos até onde eu li aqui, né, que eu tô estudando, eu não vi Neville falando a respeito disso aqui. Mas Napoleão Hill usa a imaginação para fazer aí o seu grupo de mente mestra imaginário. Gente do céu, eu já tô até anotando os nomes aqui, porque eu também já comecei a fazer as minhas reuniões aí, né? Porque é o que eu quero para mim. Olha só, a construção do caráter pela autossugestão. Por ser um ávido estudante de psicologia, eu naturalmente sabia que todas as pessoas tinham se tornado quem são por causa de seus pensamentos e desejos predominantes. Olha só. Olha como é importante isso, gente. Então você se torna aquilo que você pensa e aquilo que você deseja predominantemente. Você se torna, Neville aqui novamente. Neville aqui novamente. Você precisa se tornar para você ter aquilo que você deseja. Prosperidade, riqueza. Sabia que todo desejo profundamente enraizado tem o efeito de fazer a pessoa buscar uma expressão externa pela qual esse desejo possa ser transmutado em realidade. Sabia que a autossugestão é um fator poderoso na construção do caráter e que ela é, na verdade, o único princípio pelo qual o caráter se constrói. Então, olha o poder da autossugestão. Então, primeira coisa, gente, como que você se vê, a sua autoestima, quando você se olha no espelho, quando você deita lá com seus pensamentos, né? Você deita lá com seus pensamentos quietinha, como que você se vê? Você se vê grande? Nas reuniões imaginárias do conselho, recorri aos membros do meu gabinete em busca de conhecimento que desejava que cada um transmitisse, dirigindo-me a cada um deles com palavras como as que seguem. Olha só, aqui eu dei uma boa resumida, tá? Que aí vocês vão entender como que vocês podem fazer aí e como eu também já comecei a fazer. Senhor Emerson, desejo obter do Senhor
a maravilhosa compreensão da natureza que caracterizou sua vida. Peço-lhe que me ajude a alcançar e mobilizar quaisquer fontes de conhecimento disponíveis neste sentido. Pura ressonância. O Hélio fala, vocês não precisam de mim para fazer a ressonância harmônica, vocês podem fazer. Isso tudo ele foi buscar. Isso é ressonância, gente. Olha só que interessante. Sr. Burbank, solicito-lhe que me transmita o conhecimento que lhe permitiu harmonizar de tal forma as leis da natureza a ponto de fazer um cacto se livrar dos espinhos e se tornar um alimento comestível. Napoleão, desejo obter do Senhor, por imitação, sua maravilhosa capacidade de inspirar homens e mulheres e instigar neles um espírito de ação mais forte e mais determinado. Desejo também adquirir o espírito de fé duradoura, que lhe permitiu transformar a derrota em vitória e superar obstáculos estonteantes. Que coisa linda, né, gente? É maravilhoso isso daqui. Sr. Payne, desejo obter do Senhor a liberdade de pensamento, a coragem e a clareza com as quais expressar as convicções que tanto o distinguiram. Sr. Darwin, desejo obter sua maravilhosa paciência e a capacidade para estudar causa e efeito. Sr. Lincoln, desejo construir no meu caráter as características que o distinguiram: o aguçado senso de justiça, o incansável espírito de paciência, o senso de humor, a compreensão humana e a tolerância. Sr. Carnegie, desejo obter uma compreensão integral dos princípios do esforço organizado que o Senhor usou de modo tão eficiente para construir um grande empreendimento industrial. Sr. Ford, deseja adquirir seu espírito de persistência, a determinação, a atitude e a autoconfiança que lhe permitiram derrotar a pobreza e organizar, unificar e simplificar o esforço humano de modo a poder ajudar outros a seguirem seus passos. Sr. Edison, desejo obter do Senhor o maravilhoso espírito de fé que lhe permitiu desvendar tantos segredos da natureza e o espírito de labuta incansável com o qual o Senhor tantas vezes extraiu a vitória da derrota. Meu método de me dirigir aos membros do gabinete imaginário variava conforme os traços de caráter que eu estava no momento mais interessado em adquirir. Estudei com um cuidado meticuloso os registros sobre a vida de cada um. Após alguns meses desse ritual diário, fiquei abismado ao constatar que esses personagens imaginários tinham se tornado aparentemente reais. Olha que coisa engraçada. Não é engraçado, né, gente? É o que realmente, aquilo que você está vivendo. É a mesma coisa, você está vivendo uma vida aí de desarmonia, né? De tantas coisas acontecendo, e você só fica pensando naquilo. Aquilo se torna mais que real, você vai vivendo isso a vida inteira. Ele resolveu viver aqui no imaginário dele, e aquilo foi se tornando o quê? Real, né? Se concretizou, se materializou aquilo, porque ele recebia as informações e as ideias desses homens todos aqui. Aí ele conta aqui uma história muito legal. Certa noite, Edison chegou antes de todos os outros. Aproximou-se e sentou-se à minha esquerda, onde Emerson costumava se sentar, e disse: Você está fadado a testemunhar a descoberta do segredo da vida. Quando chegar o momento, vai observar que a vida consiste em grandes exames de energia ou entidades. Isso aqui é muito importante, gente, presta atenção. Cada uma delas tão inteligente quanto os seres humanos pensam que são. Essas unidades de vida se reagrupam como colmeias de abelhas e permanecem juntas até se desintegrarem pela falta de harmonia.
Isso aqui é muito Seishonoe, gente. É tudo muito o que a gente fala aqui. É muito metafísico, é muito energia, muito espiritual, muito Deus isso daqui. O que ele está querendo dizer aqui? Que nós, através, olha só o poder da vida, através dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas palavras, das nossas atitudes, da nossa vida, você emite uma vibração para o universo. E o universo vai te enviar um tipo de energia, de entidades que estejam de acordo com o seu pensamento, com a sua vibração. Lembra? Nós somos receptores e transmissores. Então, quando você está transmitindo aí o que você deseja, com amor, com harmonia, com fé, essas entidades que estão na mesma frequência vão se agrupar para ajudar você. Por isso que precisamos ter conexão, para poder sentir, para poder se inspirar quando as ideias vêm, tá? É um fluxo, realmente é um download das ideias que vem para você, que foi o que aconteceu com ele aqui. E elas se desintegram, né? Vocês já viram uma colmeia? Outro dia tinha aqui na nossa lixeira aqui na frente. Gente, é tudo tão fechadinho, E quando elas não estão em harmonia, simplesmente se dispersa. Por quê? Acabou a harmonia. Lembra daquela sutra que eu falei pra vocês, né? Do Bodhisattva, os cantos da natureza? É uma harmonia. Nós somos parte disso. Né? Então eles se conectam. E aí quando você sai dessa harmonia, tudo evapora. E você pensa, nossa, mas o que eu fiz? Se desconectou, se desarmonizou. Essas unidades, como seres humanos, têm diferenças de opinião e muitas vezes brigam entre si. Essas reuniões que você está conduzindo lhe serão muito úteis. Elas trarão em seu socorro alguma das mesmas unidades da vida que serviram aos membros do seu gabinete durante as suas vidas. Olha só que interessante. Então é eterno, gente, esse fluxo de conhecimento, esse fluxo de... Olha, eu tô até arrepiada, porque é contínuo, é uma eternidade. Olha o que ele falou aqui. Essas unidades são as mesmas unidades que serviram a vida dessas pessoas do conselho que você criou aqui. São as mesmas. Então, dependendo do que você está imaginando aí, as mesmas unidades vão chegar até você. Gente, que coisa maravilhosa. É muito impressionante isso daqui. Essas unidades... acabei de falar. Eu li aqui, mas eu não lembrava. Como eu falo para vocês, é tudo um fluxo aqui, né, gente? Essas unidades são eternas. Elas nunca morrem. Seus pensamentos e desejos funcionam como um imã que atrai unidades de vida do grande oceano da vida que existe por aí. Apenas as unidades amigas são atraídas, aquelas que se harmonizam com a natureza dos seus desejos. Gente, isso aqui vale a pena ler, ouvir 10 vezes. 10 vezes. No mínimo. Por isso que eu admiro cada vez mais o Bob Proctor, porque hoje eu entendo por que a base de estudos dele foi Napoleão Hill. Claro, teve outros, mas ele sempre falou que a base dele sempre foi Napoleão Hill. Sempre foi. Teve outros, né? Mas, porque isso aqui vai puxando o outro, é um eterno, né? As unidades vão se juntando aí. É exatamente isso que ele está falando aqui. Mas a base do Bob Proctor foi Napoleão Hill. E aí as outras unidades com os mesmos pensamentos, com a mesma energia, com as mesmas notas musicais que formam uma sinfonia harmônica, se juntaram a ele para ele se tornar quem ele foi. Assim como Napoleão Hill. Que coisa linda, né? Eu não canso de falar isso.
Fiquei tão impressionado que o procurei para contar essa experiência. Na época ele era vivo. Ele abriu um largo sorriso e falou: seu sonho foi mais realidade do que você imagina. Não deu mais nenhuma explicação para tal afirmação. Essas reuniões foram ficando tão realistas que passei a temer suas consequências e as interrompi por vários meses. Em 6 meses, depois de eu ter parado com o hábito, fui despertado certa noite, ou pensei ter sido Lincoln parado junto à minha cama. Ele disse: o mundo em breve precisará de seus serviços. Ele está prestes a atravessar um período caótico, que fará homens e mulheres perderem a fé, entrarem em pânico. Continue seu trabalho e complete sua filosofia. Essa é a missão da sua vida. Gente, eu tô arrepiada com esse livro. Como eu falo pra vocês, eu sinto aqui eu consigo sentir ele passando por isso. Olha que coisa interessante, né? Que coisa linda. Se você a deixar de lado, seja por que motivo for, será reduzido a um estado primitivo e obrigado a realizar os ciclos pelos quais passou durante milhares de anos. Então, o que ele quer dizer aqui? Se ele deixasse aquilo de lado, ele ia ficar um looping na vida dele, porque ele não completou a missão dele. Não que ele fosse obrigado, porque como eu falo pra vocês, a espiritualidade, gente, não obriga nada. Mas ele ia se sentir assim. Porque aquilo que ele falou que chegaria, realmente chegou. E ele ia ficar, porque infelizmente é do ser humano, a gente começa a se culpar, né? Começa a se cobrar porque que não conseguiu e fica lá no passado. Na manhã seguinte, fui incapaz de saber se tinha sonhado aquilo ou se de fato estivera acordado. Quando a noite chegou, retomei as reuniões. Em nosso encontro seguinte, os membros do meu gabinete adentraram a sala todos ao mesmo tempo e foram se sentar em seus lugares habituais, à mesa do conselho. Lincoln então ergueu um copo e disse: cavalheiros, um brinde a um amigo que voltou para junto de seus. Depois disso, comecei a acrescentar novos membros ao meu gabinete até ele logo ultrapassar 50 pessoas. Gente, eu tô emocionada de ler esse capítulo aqui para vocês. Infelizmente tem muita gente que não vai chegar até essa parte, né? Pelo fato, sei lá, de não se conectar. Mas você que está aqui agora, nessa parte aqui, nesse minuto, né? Porque já tá um vídeo longo, na verdade, mas não tem como não se emocionar. Quando você tá conectado com todos esses ensinamentos aí e você realmente quer fazer a diferença, né? Você sente o poder das palavras, o poder do que esse homem fez pro mundo aí, né? Olha só, e esse conselho chegou a 50 pessoas. E olha o que ele fala aqui. Entre elas, Jesus Cristo, São Paulo, Galileu, Copérnico, Aristóteles, Platão, Sócrates, Homero, Voltaire, Spinoza, Kant, Schopenhauer, Newton, Confúcio, Albert Hubbard, Wilson, Woodrow Wilson e William James. Pela primeira vez tenho coragem de mencionar isso por escrito. Até hoje guardei silêncio em relação ao assunto, pois sabia por minha atitude em relação a tais questões que seria mal interpretado caso descrevesse essa experiência em comum. E com certeza, né, gente? Eu não lembro de ter visto isso aqui no outro livro, na outra edição que eu li, né? Eu não lembro realmente de ter lido isso daqui. Então, por isso que eu falo que essa edição, essa edição aqui, ó, da capa branca, ela tá realmente bem diferenciada das outras. Tomei coragem para imprimir minha experiência no papel, porque hoje me preocupo menos do que antigamente com aquilo que dizem. Uma das bênçãos da maturidade é que ela às vezes nos dá mais coragem para ser verdadeiros, independentemente do que aqueles que não entendem possam pensar ou dizer. E isso eu também percebo, gente, depois
depois de uma certa idade, né? Como eu falei pra vocês, eu tô aí há 3 anos, né? Vou usar a frase que o Abdullah usou com o Neville, né? Você está 6 meses atrasado, uma coisa assim. E eu 3 anos atrasada, mas tá tudo bem, como eu falo pra vocês. Esse era o momento realmente, que talvez se eu tivesse começado lá atrás, né? Há 3, 4, na verdade 4 já, né gente? 4 anos, eu realmente talvez não estivesse aqui com toda essa força, com toda essa capacidade infinita de estar fazendo o melhor aqui pra vocês, né? Então, tudo tem o seu tempo e a maturidade traz isso. Eu não ligo mais pro que as pessoas falam, claro, eu adoro quando as pessoas gostam, mas se não gostar, não interfere no meu bem-estar, não interfere na minha capacidade infinita, entende? Isso é você estar de posse realmente da sua capacidade infinita. Em algum lugar da estrutura celular do cérebro humano, existe uma área que recebe vibrações de pensamento, comumente chamadas de intuições. Até hoje a ciência não descobriu onde se localiza o sexto sentido, mas isso não importa. Olha só, não importa mesmo, né, gente? Importa o que você está sentindo. O fato é que os seres humanos realmente recebem conhecimentos precisos de outras fontes que não os 5 sentidos físicos. Esse conhecimento, em geral, são recebidos quando a mente está sob a influência de estímulos extraordinários. Qualquer emergência que desperte as emoções e faça o coração bater mais depressa do que o normal pode levar o sexto sentido a agir e, em geral, ele o faz. Durante minhas reuniões com os conselhos invisíveis, constatei que minha mente ficava muito receptiva a ideias, pensamentos e conhecimentos que chegavam até mim pelo sexto sentido. Posso dizer que realmente devo a meus conselheiros invisíveis o crédito integral por essas ideias, fatos ou conhecimentos que recebi através da inspiração. Como eu falo pra você, né, gente, eu quero criar realmente no mundo mental, quero que as entidades aí se conectem com a minha energia, com a harmonia aqui, que eu quero realmente fazer o bem. Eu quero transmitir para vocês que vocês realmente são capazes, que vocês realmente podem, têm o poder de mudar a vida de vocês, independentemente do que tem acontecido lá atrás. A fonte, Deus, universo, não vou cansar de falar isso, não olha para trás, olha daqui para frente. E aí as entidades, né, as abelhinhas, vamos dizer assim, você é a colmeia. Seja uma colmeia para que as abelhas, né, vamos dizer assim, olha, eu consigo imaginar eu sendo uma colmeia e chegando até mim todas essas informações harmônicas. Gente, isso é você ter conexão. Isso é você ter conexão. É você entender o que está falando aqui e praticar. Praticar hoje, amanhã e depois. Se você falhar um dia, tá tudo bem, não se culpe. Tá tudo bem falhar um dia. O que não pode é desistir. Meu propósito original a fazer reuniões do conselho com seres imaginários foi apenas o de imprimir na minha mente subconsciente, através do princípio da autossugestão, determinadas características que desejava adquirir. Em anos mais recentes, minhas experimentações assumiram um viés totalmente diferente. Hoje, levo a meus conselheiros imaginários todos os problemas difíceis com o qual me deparo. Os resultados são muitas vezes espantosos, embora eu não dependa exclusivamente deste tipo de conselho. Então, quando você está aí conectado, você começa a ouvir as inspirações, né? Mas como ele fala aqui, isso virou natural, e é natural para nós sentirmos isso. É natural para nós termos inspirações, ideias inspiradas, ações inspiradas, mas precisa se conectar, precisa acreditar, procurar a fé aí dentro de você. O sexto sentido é um tema que despertará interesse e trará vantagens a alguém que tem o objetivo de acumular imensa riqueza ou obter um grande sucesso de qualquer tipo, mas não precisa atrair a atenção daqueles com desejos mais modestos.
Henry Ford, sem dúvida, compreendeu e fez o uso prático do sexto sentido. Suas imensas operações nos negócios e nas finanças tornavam necessário que ele o compreendesse e usasse. Thomas Edison compreendeu e usou o sexto sentido no desenvolvimento de invenções, em especial as que envolviam patentes básicas, nas quais ele não dispunha de experiência humana ou conhecimento acumulado para guiá-lo, como foi o caso quando estava trabalhando no fonógrafo e no projetor de filmes. Então, até isso, as entidades, vamos dizer aí, os conhecimentos, quando você usa o sexto sentido, eles vão fazendo download para você, sem a ajuda aqui da experiência, ele não dispunha de experiência humana. Olha só que interessante. Praticamente todos os grandes líderes, como Napoleão Hill, Bismarck, Joana d'Arc, Jesus Cristo, Buda, Confúcio e Maomé, compreenderam e fizeram uso do sexto sentido de forma quase contínua. A maior parcela da grandeza desses líderes consistia no seu conhecimento deste princípio. O sexto sentido não é algo que se possa vestir e tirar quando se quer. A capacidade de usar esse grande poder vem devagar. É raro alguém ter um conhecimento aplicável do sexto sentido antes dos 40 anos de idade. O mais frequente é esse conhecimento só estar disponível quando já se passou muito dos 50 anos, pois as forças espirituais com as quais o sexto sentido está tão intimamente relacionado só amadurecem e se tornam utilizáveis após anos de meditação, autoanálise e reflexão séria. Então, já tá aqui uma pontinha na minha cabeça para começar a fazer meditação, mas ainda não sou adepta não, mas eu acredito assim, meditação pode até ajudar sim, mas não é, como ele falou, que não é só a meditação, A meditação, vamos dizer aí, é um plus, porque você precisa ter a autoanálise e reflexão séria e diária, gente? Diária. Não importa quem você seja e qual o seu propósito ao ler este livro. Você poderá tirar proveito dele mesmo sem compreender o princípio descrito aqui, sexto sentido. Este capítulo sobre sexto sentido entrou neste livro porque o texto foi pensado para apresentar uma filosofia completa, que sem dar margem a equívocos, guiasse os indivíduos a obter qualquer coisa que pedissem à vida. O ponto de partida de todo sucesso é o desejo. O ponto de chegada é aquele tipo de conhecimento que conduz à compreensão. Compreensão de si, dos outros, das leis da natureza e compreensão e reconhecimento da felicidade. Esse tipo de compreensão só desabrocha plenamente por meio da familiaridade do uso do sexto sentido. Daí a necessidade de incluir esse princípio como parte desta filosofia, em benefício daqueles que demandam mais do que dinheiro. Depois de concluir a leitura deste capítulo, você deve ter observado que ao lê-lo foi alçado a um nível alto de estímulo mental. E realmente, gente, antes de chegar aqui nessa parte, que eu acho interessante a gente colocar isso, realmente a gente atinge um nível elevado aí de muito... Não dá nem para descrever. Não dá para descrever. É maravilhoso. Estará então em condições de transmutar seus desejos na sua contrapartida física ou financeira com a mesma facilidade com que poderia virar as costas e desistir ao primeiro sinal de oposição. A fé é desenvolvida através da autossugestão, como eu falo aqui para vocês, gente, através de leituras, autossugestão, escrever, como você se vê, realmente falar a frase, procurar pessoas que já passaram, experiências de outras pessoas, o que elas sentiram, como que é o sentimento, ver as histórias das pessoas. E isso ativa muito e desenvolve a fé aí dentro de vocês. Então, esse foi o capítulo 13. Nossa, maravilhoso, Sexto sentido. E eu espero que vocês tenham ficado aí com uma pontinha de curiosidade para ter este livro, para ler, porque ele realmente, gente, ele muda
a vida da pessoa. Mas você precisa entender e praticar os ensinamentos que estão aqui, né? Este aqui, ele fala dos 13 passos, né? Mas eu acho interessante, a gente vai continuar aqui na semana que vem, como derrotar os 6 fantasmas do medo. Esse capítulo, como eu falo pra vocês, né, gente? Não vou cansar de falar. Esse livro, ele é muito espiritualizado. Ele realmente, ele fez o trabalho dele, seguindo tudo que ele conhecia aqui no mundo fenomênico, mas foi muito de inspiração que ele recebeu também. Todos esses passos aqui foram inspirações através das reuniões que ele fazia, através aí das entidades que ele conseguiu atrair para que ele pudesse colocar todo esse projeto dele aqui nesse livro, né? Nesses ensinamentos, nessa filosofia de vida. Tá bom, potências infinitas? Eu espero que vocês tenham um dia aí mais abençoado lendo Napoleão Hill, Pense e Enriqueça, maravilhoso, tá bom? E que vocês tenham aí mais harmonia, na mais perfeita ordem divina, que tudo na sua vida aconteça na mais perfeita ordem divina. Fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito, acredite que tudo já deu certo na sua vida. Eu amo vocês. Até a próxima quarta-feira para a gente conhecer aí e extrair da nossa vida, eliminar os fantasmas do medo. Eu já tive muito medo na minha vida. A gente tem medo porque a gente não acredita na nossa capacidade infinita. E quer uma dica aqui para você enfrentar o seu medo? Vá e faça, que o medo vai sair correndo de você. Você corre para o que você quer e o medo vai para o lado contrário. Tá bom, potências infinitas? Então, até a próxima quarta-feira com mais uma leitura aí de Napoleão Hill. Eu amo vocês. Até lá.